Olá, tudo bem? Mais uma vez, o professor Valdecir aqui da Hipnose Fácil. Vamos iniciar aqui uma série de vídeos onde eu vou falar sobre dicas de como proceder com uma terapia dentro da hipnose. Primeiramente, nós vamos precisar entender o que é sintoma. Então, essa palavra aqui, sintoma, nós precisamos entender ela. A origem dela, o porquê dela, aonde que ela vem, por que isso acontece. E para isso, quem já foi meu aluno, né, eu explico que o sintoma, ele nada mais é do que algo que existe para nos proteger. Né? Você sabe que nós temos o consciente, o inconsciente, o subconsciente. E lá na nossa biblioteca está gravado as nossas memórias de longo prazo, e linkado com essas memórias de longo prazo estão todos os nossos padrões emocionais, né? E lá é o que define quem você é, o porquê você faz o que você faz, por que você gosta do que você gosta, né? Por que você evita certas coisas, porque tem outras coisas que te atraem, enfim, tudo isso está gravado lá. Né? Assim como um sintoma também está gravado lá. O sintoma é criado pelo inconsciente para proteger você. Por mais estranho que seja isso, por mais às vezes desconfortável que seja esse sintoma, né? Às vezes você chega num lugar, você não se sente bem nesse lugar, você tem mal-estar, você tem muita angústia, você tem palpitação, você tem sudorese, enfim, o teu fisiológico se comporta de uma maneira estranha e você vai ter que sair desse ambiente e vai ter que ir embora. E quando você sair de lá, aos poucos, você vai começar a voltar ao normal. Esse é um sintoma de muitos sintomas, que ele está aí para te proteger. Pode ser que no passado, até mesmo antes de você saber quem você era, quando você era muito criança, muito jovem, bebê ainda, aconteceu um trauma que foi reprimido. E talvez esse trauma, nesse ambiente que você estava, tenha alguma coisa que linkava com esse trauma, o que a gente chama de gatilhos. E talvez um gatilho, né, inconsciente aí desse lugar, um cheiro, uma música, uma voz, um perfume, né, um toque que alguém tocou em você de uma forma, né, que houve um toque parecido lá no dia daquele trauma em que foi reprimido aquele trauma, você vai ter esses sintomas e você não vai saber explicar e vai embora. E dificilmente você vai conseguir explicar, né, a origem desse sintoma para alguém, porque isso está lá no teu inconsciente, lá dentro, muito bem guardadinho. Esse sintoma existe apenas para te proteger, para evitar que você passe por aquele trauma novamente, né? Então, o sintoma existe para te proteger, para te avisar que esse lugar, ou esse ambiente, ou essa situação, ou essa pessoa, ou essa música, né? Ou, enfim, esse perfume não é bom para você e você deve evitar. E você vai ter que sair desse ambiente para simplesmente se sentir melhor, começar a melhorar, enfim. E infelizmente você vai ter que buscar uma ajuda, né? Uma ajuda terapêutica, um psicólogo, enfim, ou um terapeuta que você conheça, e ele vai ressignificar esse trauma e ele vai dissociar esse trauma. Ele vai, através dessa dissociação, né, o que é chamado também de habituação, você vai começar a ter uma mudança no teu comportamento, ou seja, você vai começar a frequentar o lugar que antes você não frequentava, sentir o cheiro que antes não te fazia bem. Ou seja, você vai ter uma vida normal e esse sintoma relacionado àquele trauma, ele vai deixar de existir, ok? Porque a pessoa ressignificando, dissociando, o teu inconsciente ele vai ficar despreocupado, ele vai saber que isso não é mais perigoso, isso já foi superado, já foi resolvido. Então, existem duas formas, né? Uma é essa que eu falei de voltar lá na origem, nos registros desse trauma, né? Da causa que desencadeou esse sintoma, ou simplesmente você aplicar um protocolo que vai atuar diretamente no sintoma. Porém, esse protocolo pode ser que ele não vai tratar a causa do sintoma.
mas apenas ele vai amenizar. Tu vai conseguir lidar de uma forma um pouco mais calma e tranquila com esse sintoma. Dependendo de como que é utilizado esse protocolo, você consegue, por repetição, né, por fazer esse protocolo mais do que uma vez, você consegue ir amenizando e talvez até tratar a causa desse sintoma, por que não? Né? Então fica aí uma dica, né? Fica aí uma pequena aulinha para você entender o porquê que é um sintoma, por que você sente e as duas maneiras que você tem de resolver essas questões, ok? Até a próxima aula e abraço a todos!